Bom dia a todos. Trago nessa aula de hoje o tema de hemorragias e choque hipovolêmico. É uma das emergências clínicas que a gente mais encontra nos plantões e também nas unidades de emergência e de terapia intensiva. As hemorragias elas são provocadas por diversas fontes ou causas. Não existe apenas uma causa única que possa ali haver o extravasamento de sangue, seja para o meio externo do corpo humano, ou seja, internamente entre as cavidades e as vísceras do paciente. De forma geral, traumas como colisões, capotamentos, atropelamentos, acidentes, quedas, provocam quadros hemorrágicos de menor ou de maior intensidade. Isso vai depender muito da cinemática do trauma, o modo como ocorreu aquele acidente e das respostas do indivíduo àquela perda de sangue. Mas para poder a gente falar sobre a hemorragia, vamos primeiro fazer uma breve revisão sobre o sistema cardiovascular, que é formado pela bomba, que é o coração, é um órgão muscular e propulsor responsável pelo bombeamento do sangue para todo o corpo, ou seja, para irrigar todos os tecidos, células e sistemas do corpo. O coração ele não trabalha sozinho nessa missão de circular o sangue, mas ele conta também com outros órgãos, outras estruturas que auxiliam nesse processo, como os vasos sanguíneos e também o sistema nervoso central, que através dos comandos do sistema nervoso central é que o coração atua bombeando sangue e os vasos sanguíneos, que são tubulações, digamos assim, contráteis, formados por músculos lisos, eles são responsáveis por irrigar todo o corpo, levando sangue até mesmo às extremidades mais longínquas do coração, como nos dedos, por exemplo, que são regiões distantes e periféricas com relação ao coração, que é central. Então, nós temos circulação sanguínea em todo o nosso corpo. Todas as células e tecidos precisam ser irrigados e também oxigenados para que aquela região a ser irrigada ela não morra. Os vasos sanguíneos eles são divididos em artérias, que são de grosso calibre, são as artérias que são responsáveis por levar o sangue oxigenado para as extremidades e também para outras regiões do corpo. Nós temos as veias, que são vasos sanguíneos responsáveis por conduzir novamente o sangue venoso ao coração, de modo que esse sangue venoso possa novamente sofrer oxigenação ali no sistema da circulação pulmonar e cardíaca também, e assim volte a circular oxigenando outras partes do corpo. E nós temos os capilares, que são microvasos sanguíneos, responsáveis pela troca gasosa nas regiões periféricas do corpo. Ou seja, quando eu falo trocas gasosas, é que possa haver ali a oxigenação das células e dos tecidos e o retorno do gás carbônico, que é um gás tóxico que tem que ser recolhido para posteriormente ser eliminado pela respiração do indivíduo. Então, o gás carbônico ele retorna por essa circulação venosa e depois ele é excretado pela respiração. Então, veja como o sistema cardiovascular atua de forma sincronizada e dependendo uma estrutura da outra para haver ali um estabelecimento de um fluxo sanguíneo adequado para o paciente. E o que vem a ser uma hemorragia, então? Uma hemorragia é o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos através de uma ruptura nas paredes desses vasos sanguíneos. Então, houve extravasamento de sangue, houve perda de líquidos de dentro desse vaso sanguíneo, nós dizemos que é uma hemorragia. As hemorragias elas podem ser classificadas em internas e externas. As hemorragias internas, elas são aquelas que ocorre o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos
mas esse sangue ele fica retido dentro do corpo da vítima, do paciente, ali nas cavidades e também nas estruturas internas do corpo. Nós não vemos esse fluxo sanguíneo nas hemorragias internas, porque o sangramento não se exterioriza. E nesse caso, para reconhecer uma hemorragia interna é muito difícil, porque vai depender ali dos sinais clínicos que o paciente manifesta, que possam predizer que o paciente esteja sofrendo uma hemorragia interna. E nós temos as hemorragias externas, é quando o sangue ele é visível, ele extravasa para o meio ambiente. Exemplos de hemorragias externas, nós temos ferimentos em geral, hemorragias das fraturas expostas, epistaxe, que é o sangramento nasal, e nós temos também a maior parte das hemorragias arteriais, que elas vão cursar com sangramentos em jato muito fortes para o meio externo. Nós dizemos que são hemorragias externas e de difícil controle. Aí, com relação aos tipos de hemorragia, nós temos a hemorragia arterial, é quando ocorre a perda de sangue por uma artéria. Nesse caso, o sangue ele vai ter uma coloração vermelho vivo, claro, derramado em jato, conforme a pulsação dos batimentos cardíacos, é que a gente vai percebendo ali os jatos daquele sangramento, porque como é arterial, é um sangramento que vem diretamente do sistema cardíaco pela artéria. E geralmente esse tipo de hemorragia é de rápido propagação, início súbito e de difícil controle. Porque para você controlar uma hemorragia arterial é muito mais difícil, já que essa hemorragia ela segue o curso do pulsar do coração, do que você controlar uma hemorragia venosa, que é uma hemorragia mais branda, contínua, não é em jato e se torna mais fácil você controlar aquela hemorragia. E a hemorragia venosa ela é exatamente o extravasamento de sangue, seja para o meio interno ou o meio externo, através desse sangue venoso que é extravasado ali. Na hemorragia venosa, nós temos um fluxo menor de sangue perdido, mas não significa dizer que ela não seja grave. Porque dependendo da quantidade de sangue perdida numa hemorragia venosa, a vítima ela também pode vir a óbito se não tiver ali a intervenção necessária. Então, na hemorragia venosa, geralmente há um sangramento de coloração vermelho escuro, diferente do sangramento arterial. E o fluxo dessa hemorragia ele é contínuo sob baixa pressão. Pode ser considerada grave, como eu falei, se a veia comprometida for uma veia de grosso calibre. Porque se for uma veia de grosso calibre, e se for uma lesão ali muito extensa, o sangramento, mesmo sendo venoso, pode colocar em risco a vida do paciente. E nós temos também os sangramentos capilares, que como nós vimos na introdução, os capilares são pequenos vasos sanguíneos responsáveis por oxigenar ali tecidos mais periféricos. E os sangramentos capilares, eles são basicamente leves e se manifestam sob a forma de equimoses ou hematomas, de coloração avermelhados ou arroxeados. Esse sangue batido que fica ali sob a pele do paciente, a gente enxerga na forma de hematoma ou equimose, e aí a gente diz que é um sangramento capilar. Possui coloração avermelhada também ou arroxeada, menos viva do que a arterial e também é de fácil controle. Porque quando surge logo um hematoma ou uma equimose, a gente diz logo, coloca gelo, que vai ali diminuindo aquele hematoma. E isso dá certo, porque o gelo promove vasoconstricção ali no capilar, fechando aquele capilar e interrompendo aquela hemorragia capilar. Então, fatores determinantes da gravidade das hemorragias. Nós temos o volume de sangue perdido. Normalmente, quando se perde de 1 litro a 1,5 litro de sangue, isso já coloca em risco a vida do paciente. Ele poderá morrer por choque hipovolêmico, que vou falar dele mais adiante. E aí, quando se perde essa quantidade extensa de sangue, já há um risco de morte. Outro fator que determina esse risco de morte é o calibre do vaso sanguíneo. Quanto mais grosso for o vaso sanguíneo, maior a probabilidade de o paciente morrer.
Por exemplo, nos casos de dissecção de aorta, quando se rompe ali a artéria aorta, que é a artéria de maior calibre que tem no nosso corpo, responsável por mandar o fluxo sanguíneo para todas as outras artérias. Então, quando há ali uma ruptura na artéria aorta, pode-se esperar que haverá um grande sangramento ali hemorrágico, que vai colocar, assim, em risco a vida do paciente. E também o tipo de vaso lesado. A lesão nos capilares, como eu já falei, ela oferece menos riscos ao paciente. Já uma lesão numa artéria, como por exemplo a artéria femoral, que irriga toda essa parte da coxa e dos membros inferiores do paciente, num caso de haver ruptura dessa artéria femoral em uma fratura de fêmur, poderá sim haver ali uma grande e extensiva perda de sangue, de 1,5 litro até 2 litros de sangue perdido, e vai colocar assim em risco a vida do paciente. Outro fator que contribui muito para essa questão da gravidade das hemorragias é a velocidade com que esse sangue é perdido. Então, a perda rápida de 1 litro de sangue ou mais pode colocar o indivíduo sob risco de morte. Quando a perda de sangue é lenta, o organismo desenvolve mecanismos de compensação. Então, é por isso que na maioria dos casos de hemorragia e de choque hipovolêmico, as pessoas apresentam taquicardia, ou seja, coração começa a bater mais aceleradamente, a bombear mais acelerado, que é para ele jogar mais sangue para o corpo, porque ele está entendendo ali também, através do sistema nervoso, que está havendo uma grande perda de sangue e que ele, de alguma maneira, precisa compensar aquela perda. Então, num quadro de hemorragia, o que a pessoa vai ter primeiro é hipotensão arterial, porque baixa, né? Já que está havendo ali perda de sangue, a pessoa vai ter hipotensão. E depois taquicardia, que é para compensar essa perda de sangue, o coração começa a trabalhar de forma mais acelerada. Outros sinais que sugerem hemorragia severa: pulso fraco e rápido. Então você vem aqui na pulsação do paciente, artéria femoral, artéria carotídea. Você começa a pulsar essas artérias. Você nota que esse pulso vai ficando rápido, que é exatamente pela taquicardia, né, para compensar ali a perda de sangue, e vai ficando fraco ao mesmo tempo. Então a pele começa a ficar fria e úmida, a pele do paciente. Você pega no paciente, ele está sudoreico, suando muito. A pele fica fria, fica úmida, fica pegajosa. Você observa as pupilas do paciente, elas estão dilatadas, ou seja, estão aumentadas, né, o tamanho da pupila no olho do paciente. Isso é um sinal também de hemorragia grave. Você mede a pressão, há uma queda ali na pressão, como eu já falei, há uma hipotensão. O paciente ele fica ansioso, fica inquieto, fica com sede, ele fica agitado e às vezes ele pode ter também náuseas e vômitos, que é um sistema também de compensação do trato digestivo, porque além de haver a perda sanguínea, o paciente poderá perder líquidos também por vômitos. Então, um dos sinais de choque hipovolêmico e nas hemorragias são as náuseas e os vômitos. Com relação à respiração, o paciente em hemorragia tem respiração rápida e profunda e perda da consciência. Se não houver ali um estancamento imediato do sangramento, ele poderá evoluir para parada cardiorrespiratória e um quadro de choque. E quais são então os métodos de controle e de contenção de hemorragias? Se há ali uma extensiva perda de sangue, você primeiro vai tentar controlar essa hemorragia fazendo compressão direta. Então você vai proteger suas mãos com uma luva, ou se não houver uma luva ali, você improvisa na hora um saco plástico, porque a primeira coisa que o socorrista tem que ter em mente é na sua autoproteção. Você não pode chegar ali com sua mão desnuda, desprotegida, e comprimir aquele ponto hemorrágico, que você vai entrar em contato com o sangue contaminante do paciente. Então, se não tem luva, improvisa um saco plástico, coloca na mão, comprime aquele local onde você está vendo a hemorragia. Se for num caso de hemorragia interna, você não vai ter como realizar esse procedimento, porque não está havendo ali exteriorização do sangue.
Então você reconhece uma hemorragia interna através de sinais e sintomas, como pele fria e pegajosa, hipotensão, paciente agitado. Se for um sangramento abdominal, por exemplo, vai ficar um abdômen distendido, ou seja, grande, endurecido, e aquilo vai presumir de que o paciente esteja com hemorragia interna a nível abdominal. A conduta na hemorragia interna é você encaminhar imediatamente ao centro de emergência e de lá o paciente vai direto para o centro cirúrgico para ser feito um procedimento cirúrgico para retirada daquele sangramento que está ali acumulando naquela cavidade interna. E também os métodos de controle da hemorragia, métodos cirúrgicos, se for hemorragia interna. É muito comum a gente ver hemorragia interna nas colisões, né, acidentes automobilísticos, nas quedas de moto, que essa hemorragia interna ela acaba provocando quadros mais graves ao paciente. Mas se for uma hemorragia externa, que você está vendo o sangramento ali, você comprime o local, protegendo a sua mão, porque aquela compressão vai fazer com que haja formação ali, exatamente no ponto da lesão onde está havendo o sangramento, vai haver a formação de fibrinas e de coágulos sanguíneos para que possam estancar, junto com essa compressão do socorrista, o sangramento. Se ainda assim não resolver, você comprime, mas o sangue continua jorrando, continua intenso. Então nós vamos aqui para a segunda situação, que seria a pressão digital sobre o ponto de pulso. Então, sempre toda artéria que está ali jorrando aquela hemorragia, ela tem um ponto de pulso. Então, por exemplo, foi uma fratura de fêmur. O paciente está sangrando muito, e aí você sabe que sangramento em fratura de fêmur é devido à artéria femoral que está próxima do osso. Então, se você fez a compressão direta e ainda assim não resolveu a questão do sangramento, você vai procurar onde é o pulso, tentar sentir o pulso femoral ali e comprimir aquele pulso o máximo que você puder. Porque ao comprimir o ponto de pulso, consequentemente vai ser lançado menos sangue para a lesão logo abaixo e menos sangue será perdida. Mas se você comprimir o ponto de pulso e não tiver resultado, ou seja, você tentou duas técnicas, a compressão direta na lesão e a compressão no ponto de pulso. Se ainda assim houver um sangramento exacerbado, você vai para o terceiro recurso, que é o método de torniquete. O que é o torniquete? O torniquete deve ser considerado como o último recurso, como eu já havia dito. Ele só será utilizado se todos os outros métodos falharem. Ele consiste numa bandagem constrictora que é colocada em torno de uma extremidade até que o fluxo sanguíneo ele pare por completo. Então você vai improvisar um torniquete, por exemplo, com papelão e ataduras, porque você vai, junto com esse papelão e essa atadura, tentar ali fazer um bloqueio da passagem de sangue através de um método compressivo mais ostensivo. Ou seja, se você comprimiu diretamente com a mão e não teve jeito, se você apertou os pontos de pulso e o sangramento continuou, então só resta agora fazer um torniquete, improvisando com papelão, apertando bem, usando ataduras, usando sacos plásticos, exatamente naquele ponto de pulso mesmo. É interessante que a gente saiba que o torniquete ele tem que ser feito entre o ponto de pulso e a lesão. Porque se você fizer abaixo da lesão, não vai adiantar. A hemorragia vai continuar. Nós precisamos interromper ali o fluxo sanguíneo entre a bomba, que é o coração, e a lesão que está jorrando o sangue de forma intensa. Então, por exemplo, se for fratura de fêmur, com grande perda sanguínea, você tem que colocar um torniquete ali entre a fratura e próximo ao ponto de pulso. Onde é o primeiro ponto de pulso de um sangramento femoral? É na artéria femoral. Então você logo tem que saber que o torniquete ele tem que estar presente ali naquela parte, entre o ponto de pulso e entre a lesão que está jorrando o sangramento. Atenção!
Torniquetes apertados demais podem causar lesões aos tecidos, aos músculos, aos nervos e também aos vasos sanguíneos. Porque se você aperta demais esse torniquete, vai faltar circulação sanguínea e oxigenação para aquele membro que já está afetado e comprometido pela hemorragia. Então, pela ausência de circulação sanguínea ali também, poderá haver uma isquemia do membro e, consequentemente, aquele paciente vai ter que sofrer uma amputação do membro pela falta de circulação. É por isso que o torniquete ele não deve ser ostensivamente apertado demais. E ele deve ser colocado entre a ferida e o coração, como eu já havia explicado. Caso também não seja apertado o suficiente, você não pode deixar um torniquete muito folgado, nem muito apertado. Não pode ser muito apertado pelo risco que eu já falei, de provocar isquemia. E não pode ser muito folgado porque ele não vai conter ali o sangramento, certo? E nós temos alguns métodos de controle de hemorragias internas. Para suspeitar que a vítima esteja com hemorragia interna, a gente precisa conhecer os mecanismos da lesão, como eu já havia dito. Então o paciente sofreu uma queda de moto. O paciente sofreu uma colisão frontal, um carro com outro. Está com suspeita ali de uma hemorragia interna. A gente vai considerar sempre esse mecanismo do trauma. O que foi que fez com que eu suspeitasse que o paciente esteja com hemorragia interna? O mecanismo do trauma, uma colisão, um capotamento, uma agressão, o paciente foi agredido, recebeu muitos chutes nessa parte abdominal, na parte torácica, e isso há uma suspeita ali de hemorragia interna. Então, só de contar essa historinha, como foi que houve aquela suspeita de que o paciente foi agredido, de que o paciente bateu o carro, isso já serve como suspeita para hemorragias internas. Os traumas contusos, quer dizer, aqueles traumas que provocam pancada no paciente, eles são as principais causas de hemorragias internas. Como eu já havia dito antes, o tratamento da hemorragia interna é cirúrgico. Então, basicamente, o socorrista, ao chegar no local, vai primeiro avaliar a cena, tentar tirar aquele paciente, aquela vítima das ferragens ou dos entulhos, né? Dependendo se foi um desmoronamento, por exemplo. Vai remover aquela vítima. Depois que ele remove, ele vai promover hidratação venosa daquela vítima. Tanto em pacientes com perdas de sangue externas como internas, vai precisar de uma reposição ali de líquidos imediatamente. De preferência, 2 acessos venosos com 2 soros fisiológicos ou ringue com um gotejamento rápido para que ele possa compensar com líquidos ali aquela hemorragia. Algumas literaturas no trauma já afirmam que o ideal seria imediatamente uma transfusão de uma bolsa de sangue para o paciente vítima de trauma com suspeita de hemorragia interna. Porém, não é a realidade do nosso país, que ainda tem um sistema de hemocentros um pouco deficiente, porque principalmente nesse período de pandemia, os doadores de sangue eles estão baixos nos hemocentros. E isso está fazendo com que menos pessoas doem sangue e que haja menos oferta de sangue para os pacientes que necessitam. Mas o ideal mesmo para os pacientes vítimas de hemorragias e de choques é que eles recebessem uma transfusão de hemoderivados. Porém, como não faz parte da nossa realidade, a gente administra cristalóides, ou seja, soro fisiológico, soro ringue, de preferência 2 acessos venosos de uma vez, em veias calibrosas que possam ali compensar aquela perda de líquidos. Isso serve tanto para as hemorragias internas como externas. O tratamento pré-hospitalar consiste ainda em garantir oxigenação ao paciente, ou seja, se junto com aquela lesão, aquela hemorragia, o paciente tiver com dificuldade na ventilação, na respiração, ele vai necessitar de um catéter de oxigênio ou de uma máscara de Venturi, até que ele possa chegar ao ambiente hospitalar são e salvo e possa ser diretamente encaminhado ao centro cirúrgico, onde haverá o tratamento definitivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o choque hipovolêmico. O que é esse choque hipovolêmico, do que ele é causado e
quais os riscos para o paciente. Então, o choque hipovolêmico é o tipo de choque mais comum que o socorrista ele encontra no atendimento pré-hospitalar. A característica desse choque é que há uma diminuição acentuada do volume de sangue. O choque hipovolêmico, gente, na verdade, ele é uma consequência da hemorragia. Se o paciente tem uma extensiva perda de sangue, ele vai desenvolver o choque hipovolêmico, que é um estado de colapso circulatório. Ou seja, no trato circulatório dele, por haver essa grande perda de sangue, ele vai ter um colapso ali e vai entrar em estado de choque. E o estado de choque ele pode ser causado pelos seguintes fatores: perda direta de sangue através de hemorragias internas e externas, perda de plasma. O plasma é o componente líquido do sangue. O sangue ele é formado por plasma, que é a parte líquida, e por células sanguíneas, que é a parte sólida, como hemoglobinas, hemácias, hematócritos, glóbulos brancos, plaquetas. E também nos casos de choque poderá haver uma perda de líquidos do trato gastrointestinal. Ou seja, para o choque hipovolêmico acontecer, poderá essa perda de líquido ser pelo sangue ou por náuseas e vômitos muito intensos, que também há ali uma perda de sangue, perda de líquido considerável. Olha só, nos casos de fratura de fêmur, estima-se a perda de 1 litro a 1,5 litro de sangue circulante. Um paciente, sobretudo idoso, que já é debilitado, que já tem ali um sistema imunológico fragilizado, se ele cai e ele quebra o fêmur, ele vai ter ali uma extensiva perda de sangue. Ele poderá entrar em choque hipovolêmico em questão de minutos se não tiver um socorro médico imediato. Então, essa redução no volume circulante causa uma diminuição no débito cardíaco do paciente. Isso quer dizer o quê? Se há uma grande perda de sangue pela hemorragia, menos sangue passa pelo coração para ser bombeado e o corpo vai começar a sentir essa necessidade de sangue. Então, é aí que o corpo vai responder entrando em choque hipovolêmico. O reconhecimento precoce, os cuidados efetivos e o atendimento emergencial são importantíssimos para salvar a vida do paciente. O tratamento definitivo do choque hipovolêmico ele é a reposição de líquidos. Então, você pega um paciente ali com suspeita de choque hipovolêmico, imediatamente você tem que infundir 2 acessos venosos, assim como eu citei que era feito na hemorragia. Para um paciente com choque hipovolêmico, o tratamento definitivo é você administra líquido no paciente, infunde líquido, aumenta essa ingesta hídrica dele por meio da veia, que isso aí vai tratar ele rapidinho. Sinais e sintomas do choque hipovolêmico: ansiedade e inquietação, náuseas e vômitos, sede, secura na boca, na língua e nos lábios, fraqueza, tontura e frio, queda acentuada na pressão arterial. Uma das coisas que evidenciam muito o choque hipovolêmico é quando essa pressão arterial do paciente baixa de vez. Então, essa pressão fica 8/5, 7/4, 6/3. É uma pressão extremamente baixa. Isso é indicativo de um choque hipovolêmico no paciente. Respiração rápida e profunda, porque à medida que o paciente vai perdendo sangue e vai entrando ali em estado de choque, a respiração vai procurando compensar. De que maneira? Oxigenando mais ainda o sangue, que já está pouco, para que não falte oxigenação para os tecidos do paciente. Então, é por isso que a respiração ela fica rápida, profunda, o paciente fica agitado, fica respirando de forma rápida, são inspirações curtas e ele acaba ali tendo esse estado de agitação psicomotora, aumento na frequência respiratória, queda na pressão arterial e, claro, a perda sanguínea muito intensa. Pulso rápido e fraco nos casos graves. Quando há uma grande perda de sangue, o pulso ele é até difícil de ser sentido ou de ser palpado ali pelo socorrista. O paciente pode ficar até sem pulso. E aí poderá também desenvolver uma parada cardíaca por causa da falta da circulação que está sendo prejudicada ali pelo estado de choque.
Nos casos de choque hipovolêmico, o paciente ele tem enchimento capilar acima de 2 segundos. Então, você vai para as extremidades dele, aqui na pontinha do dedo, você faz esse movimento de pinça e não fica avermelhado na extremidade. É porque há ali um enchimento capilar lento. O paciente ele não tem sangue periférico suficiente para encher esse capilar na extremidade, na ponta do dedo. E por isso, claro, é um indicativo muito nítido de que o paciente esteja em estado de choque. E outra coisa é que poderá haver inconsciência parcial ou total do paciente. Ele poderá ficar inconsciente. Pele fria, úmida e pegajosa, então ele fica suando muito, né? E aquela pele fria e pegajosa poderá estar pálido ou cianótico. Você olha para a face dele, para o rosto, ou ele vai estar com aquela palidez característica do choque, ou ele vai estar cianosado, que é exatamente pela falta de oxigenação nos tecidos. A pupila vai estar dilatada, ou seja, vai estar grande, e os olhos eles ficam vitrificados, ou seja, uma pessoa em estado de choque, ela não consegue piscar o olho, não tem esse movimento de piscar, e ficar ali parado, atônito, olhando à distância. Você estala um dedo na frente do olho do paciente, ele não pisca. Por quê? Ele está sem responsividade, ele está sem responder, devido ao estado de choque. E quais seriam os cuidados de emergência, os cuidados emergenciais para esse paciente? A primeira coisa é tratar a causa. Ou seja, se o que está provocando um quadro de choque hipovolêmico no meu paciente é uma hemorragia, vamos conter aquele sangramento do paciente. Depois a gente vai assegurar vias aéreas, verificar se as vias aéreas do paciente estão permeáveis, se estão abertas, se não estão obstruídas. A gente vai administrar oxigênio em alta concentração. Então, um paciente em choque hipovolêmico, ele vai necessitar de um grande fluxo de oxigênio, cerca de 12 litros por minuto, com a máscara facial, né? Isso, quando chega o serviço médico, o socorro médico, ele já vem com o cilindro de oxigênio e já vem com a máscara facial para colocar ali no paciente que está em estado de choque. Outro cuidado emergencial para esse paciente é imobilizar e alinhar as fraturas. Veja só, a questão de imobilização, que nós teremos uma aula posteriormente sobre fraturas e sobre imobilização da vítima. Eu vou mostrar a vocês como são feitas essas técnicas de imobilização, e é muito importante que a gente imobilize e trate a causa básica. Por exemplo, se o choque hipovolêmico estiver sendo causado por uma hemorragia de uma fratura, você tem que pelo menos estabilizar aquele paciente, aquela fratura do paciente, e controlar o sangramento. Confortar o paciente, quanto mais calmo ele ficar e colaborativo, melhor vai ser para a questão da sobrevida dele, para que ele não morra ali em virtude daquele choque. E colocamos a vítima em posição de choque. Qual é essa posição de choque? É decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima, com as pernas elevadas a mais ou menos 25 centímetros. Por que é que a gente eleva as pernas do paciente em choque hipovolêmico? Porque vai restabelecer o fluxo sanguíneo da extremidade para o coração e para os órgãos vitais do paciente, como cérebro e coração e pulmão. Então, por isso que a posição de choque mais indicada é essa: decúbito dorsal, membros inferiores um pouco elevados. E o objetivo é concentrar o volume de sangue na cabeça, no tórax também, para melhorar o débito cardíaco e a circulação do paciente. E caso essa posição não seja possível, por exemplo, o paciente também, junto com o estado de choque, tem suspeita de haver ali uma lesão, um trauma raquiomedular, ou seja, um trauma na medula. Você não vai poder posicionar o paciente. Aí o que é que você vai fazer? Sem causar desconfortos ao paciente, você vai manter o paciente plano, ou seja, na posição original dele, se houver ali uma suspeita muito forte de haver um trauma na medula. Você não vai poder posicionar o paciente. E aí, o último cuidado emergencial que você faz é acionar o serviço médico de emergência.
Nesse intervalo de tempo entre a chegada do socorro médico e o momento que você está ali com o paciente, você não pode oferecer nenhum líquido a ele. Você não pode dar nada para ele ingerir, porque isso pode agravar o estado de choque dele. Você vai monitorar o paciente durante o transporte, conferindo sinais vitais, infundindo soro ali endovenoso. À medida que um soro vai secando, você já vai colocando outro para ver essa reposição hídrica dele e comunicar qualquer alteração que possa ocorrer. Manter o paciente aquecido, porque o paciente em estado de choque hipovolêmico, ele pode sofrer uma hipotermia muito rápida, ou seja, perder muita temperatura ali pelo corpo. E um quadro de hipotermia poderá também agravar ainda mais o paciente. É por isso que se recomenda aquecer o paciente em manta térmica, que o serviço móvel de urgência já tem a manta térmica para aquecer o paciente. Essa manta térmica, ela é muito útil na questão de manter a temperatura corporal ali do paciente e ele não vir a sofrer uma hipotermia. E quando esse paciente ele chega na unidade hospitalar ou na unidade de emergência, ele vai receber um tratamento definitivo pela equipe, que esse tratamento poderá ser em unidade de terapia intensiva ou no centro cirúrgico para corrigir uma possível hemorragia ali nele. Bom, gente, falando sobre hemorragias, acredito que eu falei sobre os principais aspectos, os cuidados emergenciais e também as causas, que é o mais importante da gente saber nesse conteúdo. Havendo dúvidas, vocês podem me perguntar no Zap, certo? E a gente retoma na próxima aula com outro conteúdo. Obrigado a todos pela atenção e fiquem com Deus.